para gravar, para a gente começar o nosso papo e compartilhar aqui a primeira tela que eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aqui um celularzinho na minha tela? Sim. Então, né? O que acontece? Sim. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. Vai ficar pequenininho, tá, gente? Não tem como eu dar um zoom aqui, mas só para... Deixa eu ver se não tem mesmo como dar um zoom. Peraí. Não vai o zoom, mas só para mostrar para vocês e depois a gente vai ver no programa lá isso aqui. O que acontece? Eu fiz aqui um programinha com 2 botões. Se eu apertar o botão 1, aparece aqui embaixo escrito assim: seja bem-vindo, Marcelo. Tá? E se eu apertar o botão 2, opa, fechei o programa, peraí. Se eu apertar o botão 2, o que ele faz? Ele apaga o texto que estava ali. Tá? Então, qual que é a função disso? A gente vai começar a ver uma questão de lógica, de programação e a programação em si. Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Uma pergunta. Então. Pois não. Aqui tá aparecendo gravando aqui. Se eu quiser assistir mais tarde essa videoaula, dá para assistir? Na verdade, a gente está só fazendo o registro dela. Para evitar, assim, que caso caia a conexão de alguém, alguma coisa do gênero. Ô, Marcelo. Oi. Se quiser, pode postar no grupo deles. Pode? Pode. Então depois pode eu também mando lá depois a gravação. A gente até melhor, né? Porque para os alunos que não assistiram poder assistir, mas como vocês estão querendo rever, né? Não tem problema, a gente autoriza o professor a postar para vocês, tá? não, era só uma pergunta, porque tipo, vamos dizer assim, preciso sair no meio da videoaula, aí dá para assistir, né? Ah, sim, aí você não perde o final não, pode ficar tranquilo. Ah, entendeu. Tá? Então, olha só, gente, o que eu fiz aqui? Semana passada, para quem esteve comigo na semana passada, eu comecei a montar o visual, a gente só tinha mexido o fundo da tela aqui, mas só para a gente relembrar, então, deixa eu criar um novo projetinho. Nome do projeto, vamos lá, aula quarta 2. Então, o que acontece? Esse aqui é o site do App Inventor. Deixa eu mostrar o site aqui, a página inicial, para quem ainda não conhece. Você já conheceu esse site aqui? Ou só viram aberto aquele dia lá? Na verdade, eu fui pesquisar porque eu vi no livro. Ah, então tá. Então, assim, o que acontece, gente? Esse site, ele é mantido pelo MIT, tá? Eu tô rabiscando a minha tela aqui, vocês podem ver. E o MIT, ele é o Massachusetts Institute of Technology, ou seja, um instituto de tecnologia do estado de Massachusetts. É tipo assim, a faculdade de tecnologia mais incrível do mundo. Tá? Então os caras manjam do que eles fazem. E o que eles fizeram? Eles criaram esse site como uma forma das pessoas começarem a aprender programação de aplicativos sem precisar se preocupar em já conhecer de cara todos os códigos e todas as linhas de código. Porque, cara, o difícil da programação é justamente a parte de montar os códigos. Então, como funciona? Você clica aqui em Create Apps, é que eu já estou conectado, tá? Mas ele vai abrir uma tela para você se cadastrar. Quem tem e-mail do Google pode usar o e-mail do Google. Ah, Marcelo, eu não sei se eu tenho. Se você tem um Android, provavelmente você tem o e-mail do Google, tá, gente? Então, fica aí a dica para vocês. Então, o que acontece? Olha aqui. Essa telinha básica, quando eu peço para criar um aplicativo, ele vai gerar ela para mim. Ah, Marcelo, eu queria fazer também, mas eu estou sem computador. Relaxa, que quando voltarem as aulas presenciais, a gente vai ter tempo para fazer isso lá na sala, tá? Então, o que nós vamos fazer? O que é aquele programinha? Como que ele funciona? Então, o que eu fiz? Aqui do lado esquerdo, para quem já assistiu a aula na semana passada, lembra? Eu tenho as ferramentas que são de interface com o usuário ou de organização, de mídia, de desenho, de mapa, sensor, social media, armazenamento, tá.
No primeiro momento, nós vamos começar com o mais básico. E a coisa mais básica que tem num programa, normalmente, é um botão. Tá? Então, o que eu fiz? Cliquei, arrastei o botão, eu vou adicionar 2 botões e eu vou adicionar uma caixa de texto. Eu vou reproduzir aquele programinha que eu fiz ali para vocês verem como que ele é feito, tá? Então, cadê aqui? Caixa de texto, ó. Ah, Marcelo, não ficou igual o teu, ficou tudo um embaixo do outro, assim e tal. Aí a gente vem aqui do lado direito da tela, eu tenho as propriedades da tela. Tá vendo que tá aqui em cima, ó, Screen 1, Screen 1? Sim. Screen significa tela, em inglês. Tá? Então, a tela 1 do meu programa, eu vou dar uma mexida aqui na organização dela, eu quero que fique tudo centralizado. E o alinhamento vertical dela, eu quero que também fique no centro. Tá? Ok. Beleza. Agora vamos dar uma melhorada nesses componentes que nós colocamos aqui. Duplo clique no botão 1. Agora ele mudou, não é mais Screen 1. Ó. Aqui agora está aparecendo o quê? Eu deixei Botão 1. Botão 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu quero mudar o texto do botão 1 para botão de mensagem. Porque a hora que eu clicar nele, vai aparecer uma Mas mensagem. só clicando 2 vezes, né? Que dá Isso, pra você mudar pode o nome. clicar 2 vezes nele, ou você pode vir, tá vendo aqui do lado onde está escrito componentes? Sim, sim. Se eu clicar em cima, ó, eu mudo qual é o componente que está selecionado. Tá? Sim. Então, vou mudar então para botão de mensagem 1 aqui em texto. Eu quero que esse texto fique na cor preta, não vou mexer nisso. Eu só vou mexer aqui um pouquinho agora na... Cadê? No formato do botão, que eu quero um botão arredondado nas bordas. Então, se vocês olharem aqui que eu mexi, ó, ele ficou levemente arredondado. Uhum. Vamos mexer agora no botão 2. Botão 2 a gente vai chamar ele de botão do quê? Botão apagar, pode ser? Pode. Porque a hora que a gente clicar, ele vai apagar a mensagem que está escrita. E eu vou querer também que ele fique arredondado nas laterais para poder ficar tudo igualzinho, bonitinho. Então, cadê aqui? Altura, forma arredondada. Só que, gente, vocês viram que um tá menor que o outro? Ó, um botão tá maior e o outro tá menor. Por que isso? Porque Por o causa outro tá que- mais. Porque tá escrito mais coisa no outro. Isso. E se a gente fizesse aí padronizar o nosso botão melhor, né? Então eu vou vir aqui, ó, em largura. E eu vou colocar... Deixa eu colocar, vamos ver... Deixa eu ver se 150 vai dar, vamos ver. Beleza, 150 pixels. Vocês sabem o que é pixel? Sim. Não. Vamos lá. Tudo na tela do seu computador é formado por pixels. Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, né, tudo que vocês estão enxergando aí é formado por pixel. Pixel é um pontinho muito pequenininho. Tá? E aí, quando eu falei para ele, então, que eu quero uma largura de 150 pixels, ele está falando o quê? Esse tamanho aqui, ó, esse comprimento do botão, tem 150 pontinhos de pixel. Tá? No caso é meu celular, né? Isso! No celular. Sabe quando você vai ver, tira uma foto com a câmera, você vai comprar um celular novo, de repente você fala assim, pô, eu quero um celular aí que tem uma câmera de... 15 megapixels. 15 megapixels. Significa que ela consegue armazenar na imagem 15 pixels, não, 15 mega. Vamos voltar lá nas medidas de informática, né? 1 bit são 1 byte são 8 bits. 1 kbyte são 1000 bytes, 1048 bytes. E 1 megabyte são 1048 kilobytes. Então ele consegue armazenar 10
a terceira. Então, só para vocês entenderem quantos zeros, tá? Uma câmera de... Quantos megapixels você tinha falado? 15. 15 megapixels. Então, é 15... Só vou pôr pontinho para ficar fácil da gente ler, hein? Ele armazena 15 milhões de pontinhos naquela imagem. Nossa. Tá? Quanto maior esse número, melhor a qualidade da imagem. E maior é a revelação dela. Maior também vai ser isso, né? Então, assim, a quantidade de pixels, ele está ligado ao tamanho e à qualidade de uma imagem, ok? Ok. Deixa eu apagar Ok. meus rabiscos aqui. Beleza. Então, o que eu fiz? Nós mexemos aqui no botão de mensagem, botão apagar. Eu vou vir agora aqui no terceiro item, que é a caixa de texto, e eu vou deixar ela em branco. Eu não vou colocar nada nela, tá vendo aqui texto? Sim. Eu deixei vazio, porque eu não quero que apareça nada por enquanto, né? E aí eu vou vir aqui, ó, no tamanho, na largura, eu vou colocar também, vou mexer aqui em pontos. Vamos colocar uns 400 pixels. Ih, ficou muito grande, vamos diminuir um pouco. 300. Aí, ó, ocupou quase a tela inteira. Tá? Só que se eu rodar esse... pois não. Eu posso colocar, tipo, se eu quiser virar a tela assim do celular, dá pra fazer também? Por esse... Se quiser fazer o quê? Tipo, virar a tela, deixar Virar? ele deitado. Ah, quando eu girar a tela para ele acompanhar o movimento? Sim, tipo, eu quero ele deitado. Ele Sim, tá vendo vira aqui, ó? junto. Voltei aqui no Screen One, tá vendo? Que é a tela toda, né? Aqui no Screen, eu tenho uma parte aqui, ó. Cadê? Vamos achar aqui. Orientação da tela, tá vendo? Sim. Quando eu deixo ela não especificada, ele vai pegar por padrão o celular de pé, tá? Mas eu posso colocar aqui para retrato. Que é o fixo em pé, né? Isso. Paisagem, que ele vai ficar fixo de lado. Deitado assim. Eu posso colocar aqui também. Aqui que eu subi a tela para mostrar. Eu posso colocar sensor, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o sensor de movimento do celular. Sabe, por exemplo, Facebook. Você está mexendo no Facebook no celular. Se você deitou a tela, ele deita, não deita o aplicativo? Sim. Né? E isso é o quê? É uma tela orientada pelo sensor. Tá? E eu posso colocar para o usuário. O usuário é que vai definir o que ele quer. Normalmente, ninguém deixa para o usuário. Tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa mexe e depois ela não sabe voltar. Isso eu já vou dar uma dica agora, gente, de programação para vocês, de desenvolvimento de aplicativo. Algumas decisões a gente não deixa na mão do usuário. Porque ele pode não saber voltar depois, e aí isso significa um usuário que de repente perde o interesse de usar o seu aplicativo. Então, ou deixa do jeito que eu quero, ou eu deixo pelo sensor do celular. Tá? Outra coisa legal que vocês perguntaram aqui, ó. Aqui para baixo, ó, dimensionamento. Vocês estão vendo que está escrito responsivo? Sim. Vocês sabem o que é isso? Não. Responsivo significa que ele vai mudar de acordo com o tamanho da tela para se adaptar com cada tela de aparelho. Porque, por exemplo, o Android, ele é um sistema operacional em que eu tenho vários tamanhos diferentes de tela, não tenho? Sim. Eu tenho lá, por exemplo, se você pegar um Samsung A30, é diferente de um Samsung A50, que é diferente de um LG, que é diferente de um Motorola, de repente. Então, o que eu faço? Para que eu não tenha que desenvolver um aplicativo para cada tamanho de tela, eu transformo ele em responsivo. Ou seja, se o meu celular é de um modelo, ele vai rodar
com essa aparência. O do Matheus vai ficar igual. O da Carla vai ficar igual. O do João igual e o do Vitor igual. Não vai alterar Sim. só porque mudou o tamanho da tela, tá? Se, No se eu caso, vai ficar uma colocar, borda. Um de cada vez. se eu Vamos lá, quem vai colocar, primeiro? se eu não colocar esse responsível, quando eu pego um celular maior, fica com as bordas pretas, né? Isso, ele vai ficar pequenininho lá no meio, perdido, Isso. às vezes. Quem quer falar, quem queria perguntar, o João ou era o Vitor? Não, era essa mesma A mesma pergunta. dúvida. Era a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? Olha só, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou abrir o aplicativo, só que depois nós vamos aprender a fazer isso lá na escola. Para eu rodar o emulador, eu tenho que instalar. Vocês viram? Estão vendo aqui minha. Deixa eu não compartilhar a tela, né, Marcelo? Eles não vão ver. Tá? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó. Apareceu minha barra de pesquisa aqui do Windows? Sim. Sim. Eu digitei aqui, ó. AI Starter. O que é isso? Eu vou rodar o programa num emulador no meu computador. Dá para rodar ele pelo celular também, tá, gente? Dá para fazer, testar o programa direto no celular. Por questões de praticidade nesse momento, eu vou rodar no computador. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que iniciar esse AI Starter. Ele vai iniciar sozinho. Ele vai gerar essa tela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa tela preta? Sim. Sim, ó, o prompt de comando, no caso. Isso, um prompt de comando. Então, eu pedi... Peraí que ele não iniciou aqui. Ele iniciou um prompt de comando que falou aqui, ó, o App Inventor Tools localizado em tal endereço. Ele criou como se fosse uma garrafa para armazenar isso, tá? Esse bottle, ele criou um servidor engarrafado, mandou aqui o sinal e tá rodando. Ele criou um servidor para mim, tá? No Agora eu caso, vou fazer um servidor privado, né? um servidor privado, isso. Só você pode usar. Só eu, não tenho acesso para internet. Ninguém vai ter acesso de internet nesse servidor. Mas não. no caso, vamos dizer assim, você não pode levar seu computador, né? No caso, se for um computador de mesa. Aí, tem algum lugar assim, vamos dizer, numa pizzaria que tem internet, você tem que mexer nesse aplicativo aí. Dá pra tu colocar no celular? Dá porque eu posso instalar ele no celular, tá? Eu vou mostrar aqui como é que faz também. Na apostila também ensina, mas eu vou mostrar rapidinho. E se você tiver com o celular e falar assim, não, preciso programar, porque depois que eu instalo, eu não tenho acesso à programação do aplicativo, né? Se eu precisar programar, eu posso acessar esse site pelo celular também. Tá? Também dá certo? Também dá certo. Ele vai ficar menorzinho, vai ficar um pouquinho mais difícil de mexer nas coisas. Vai ficar amassado. Mas funciona, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Ok. Conectar aqui em cima. Estão vendo a tela aqui? Uhum. Ele tem 3 opções, ó. Assistente AI, emulador ou o quê? USB. USB. Então o que Que é aquele acontece? cabo de carregador. Isso. Eu posso passar o programa para o meu computador pelo cabo USB. Para isso eu vou selecionar aqui o USB, se eu quiser. Eu posso fazer isso através de uma instalação. Tá vendo aqui? Ele gerou um leitor de código, um QR Code aqui para mim. Sim. Eu consigo escanear esse QR Code pelo celular e aí ele vai instalar no meu celular o aplicativo. Mas como o meu celular está bem debilitado e o novo que eu comprei ainda não chegou, eu vou testar ele pelo emulador. Então, cliquei ali, ó, ele vai inicializar um emulador. Tá? Deixa eu mostrar, a hora que não terminou de carregar o emulador. Ele vai gerar um outro prompt de comando para a gente também. E aí, gente, ele vai mostrar como se estivesse rodando num aparelho normal. Porém, temos um probleminha. Nós programamos alguma coisa? Não. Não, então vai funcionar o programa?
Não. Não. Não, tá? Então, ele deu um errinho aqui, deixa só eu colocar de novo, aí starter. Se não for, eu tento instalar ele pelo celular. Mas como que eu vou programar isso aqui pelo programa aqui do App Inventor? Vocês têm ideia? Não. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Enquanto ele tenta carregar, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, do lado direito da minha tela, ó. Deixa eu até circular. Eu tenho dois botões aqui, um escrito Designer e um escrito Blocos. Designer, deixa eu contar para vocês. A palavra designer, a origem dela vem de desenho mesmo, tá? Então, quando eu falo em designer, eu estou falando em fazer o quê? Desenhar. Desenhar. Desenhar o quê? A tela do meu Celular. aplicativo. Então, isso que nós estávamos mexendo até agora foi a parte do designer, tá? Eu vou cancelar, depois a gente volta no AI, no AI só para a gente poder seguir aqui. Nós vamos então clicar aqui na parte de blocos. E aí a parte de blocos, ele gerou para a gente essa outra tela aqui, que está em branco, não tem nada nela. Tá? Como funciona isso aqui, gente? Isso aqui é um modelo de programação que é muito legal e é muito usado hoje em dia para aprender programação. Vocês vão ter oportunidade de trabalhar outras partes durante o curso com essa parte de blocos, que é a programação com blocos. Tá? Então, vocês estão vendo aqui do lado, ele tem blocos internos, controle, lógica. Deixa eu grifar isso aqui, circular. Eu tenho um primeiro bloco aqui, controle, lógica, matemática, texto, lista, dicionário, cores, variáveis e procedimentos. Aqui embaixo, eu já tenho os meus componentes, tela 1, os dois botões que nós acrescentamos e a nossa caixa de texto, tá? Então, o que eu vou fazer? O que eu quero? Lembra, eu falei que quando eu clicasse no botão 1, ele ia fazer o quê? Ele ia colocar o texto. Isso. E quando eu clicasse no botão 2? Apagar. Apagar. Voltei aqui rapidinho no designer porque eu quero mexer numa coisa antes, Você está vendo que o nome das variáveis está botão 1, botão 2? Sim. Tem um problema, gente, que a gente precisa tomar muito cuidado. Vocês estão vendo que ele está com tio? Aham. Não posso deixar tio. Ele gerou com tio, ok. Mas na hora de executar um aplicativo desse num celular, isso pode dar erro. Tá? Então eu vou renomear para Botal 1 e o outro para Botal 2. Tá? Todo mundo entendeu que Botal é botão, né? Sem acento. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Eu quero então botão 1. Então eu vou vir aqui, Se vocês clicarem aqui, em qualquer um desses, vocês estão vendo que ele tem várias coisas de bloquinho para a gente colocar? Sim. Sim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Botão 1, cliquei em botão 1, ele me deu as opções de botão 1. Eu quero que faça o quê? Quando eu clicar, não é? Isso. Então, quando o botão 1, ponto, clique. Fazer. O que eu quero que ele faça? Escreva um texto. Escreva o texto. Escreva um texto. Aonde? Na caixa de texto. Na caixa de texto. Então, eu vou vir aqui na caixa de texto. Vou pegar qualquer um desses ajustar aqui, e vou encaixar aqui dentro. Opa, não encaixou. Pode ser qualquer um? Qualquer um, porque, o que eu quero? Ajustar caixa de texto 1, só tem ela, né? Sim. Vou clicar aqui onde está a cor de fundo e vou selecionar o quê? Texto.
Porque não é o texto que a gente quer que apareça, um texto? Sim. Então, ele vai ajustar. Quando eu clicar no botão 1, ele vai ajustar a caixa de texto. Qual o componente dela? O texto para agora que vem o que eu quero que escreva. Eu vou vir em texto e vou pegar esse que está vazio aqui, ó. E aí é só escrever. O que a gente vai escrever dentro da mensagem? E aí? O que vocês querem escrever? Vamos mandar um Hello World? Vai ter uma aula na próxima quarta. Tem aula na próxima quarta. Beleza. É bom que não esquece, né? É bom que não esquece. E aí eu quero que aconteça o que quando eu clicar no botão 2? Apague o texto. Apague o texto. Então, mesmo procedimento. Ó, vou vir aqui de novo, ajustar, né? Só que aí eu vou selecionar o que? Ajustar caixa de texto. O que? Texto. E agora, para apagar? Aí você coloca vazio ali? Não, né? Coloca ele vazio. Tá? Isso. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar meu celular. Vamos ver se eu consigo instalar ele no meu celular. Então, vamos lá. Colocar ele aqui no computador. E vou pedir para passar pelo USB. E aí eu mostro para vocês ele rodando no meu celular. Então vamos lá, conectar USB. O computador reconheceu meu celular. Tá conectando. Aí demora um pouquinho, mas ele conecta. Então assim, gente, parece bem básico, né? Agora, vocês já pensaram se a gente tivesse que programar isso na unha? Será que era tão simples assim? Não. Acho que só pra fazer isso ia demorar. O negócio não é tão simples. Tipo, o aplicativo em si é simples, mas o negócio de programar. O código ele é mais complicado um pouco, né? Na Porque minha quando opinião, a gente. Pode falar. Eu acho que ia demorar um dia inteiro, velho. Talvez. Talvez. Sabe por quê? Porque, primeiro, a gente ia ter que declarar variáveis. Tá? Como assim declarar variáveis? Eu ia ter que falar para o programa quais as variáveis que eu tenho. Vocês sabem o que é uma variável? Diferente. Variável é algo que pode mudar, né? Mas na informática, num programa, vocês sabem o que é uma variável? Não. Não. Então, deixa eu explicar para vocês. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Quem aqui tem Facebook? Eu tenho. Então, quando você faz o seu cadastro lá no Facebook, ele pede lá para você um e-mail, ele pede para você uma senha, nome, né, data de nascimento, que é opcional, não é todo mundo que necessariamente tem que colocar para fazer o cadastro, né? Mas a pessoa não necessariamente vai deixar isso público. Tem outras coisas que ele coloca lá, né? Mas tudo isso aqui, ele vai armazenar lá no banco de dados do Facebook como variáveis. Por que são variáveis? Porque o Marcelo tem um e-mail, uma senha, um nome e uma data de nascimento. O João tem outra. A Carla tem outro, o Matheus tem outro, o Vitor tem outro. Pode até acontecer, por exemplo, da minha senha e a do Vitor ser a mesma. Porém, o e-mail é diferente. Tá? E para que serve essa variável? Quando eu abro um programa, ele manda já para a memória. Vocês sabem que tem dois tipos de memória no computador, não sabem? Sim. Sim. Tem a memória RAM, né? Que é uns discos, sei lá. É uns
Umas a gente chama de planchinhas. pente, né? Umas plaquinhas Tem fininhas, uma né? giga, né? Então, E tem o disco. E tem o Disco disco. SSD. Ou SSD ou HD, depende do tipo que eu tenho, né? O SSD é mais caro, né? Oxi. Mas... Mas ele é mais seguro, tá? E o que acontece? Então, só pra gente entender. Ele tá demorando porque ele tá compilando o programa. Ele tá transformando isso num código para passar pro meu celular. O que acontece é o seguinte. Quando você abre um programa, ele reserva um pedaço da memória RAM do seu aparelho, seja o celular, seja o computador, seja um tablet, o que for, ele vai Apareceu pegar alguma coisa. Oi? E-mail, senha, nome, data de nascimento. Ah, tá, você colocou. Isso, eu coloquei Apareceu aqui. só agora aqui. O que acontece? Quando eu abro um programa, por exemplo, eu abri no computador, eu abri o Word. Vocês conhecem o Microsoft Word? Para escrever texto? Sim. Quando você abre ele, a primeira vez que você abre ele, a hora que você liga o computador, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Por quê? Porque ele vai pegar todas as informações do programa e vai mandar para a memória RAM. Aí você fecha. Ah, não vou mais precisar, fechei. Aí você lembra, depois de 10 minutos mais ou menos, um exemplo. Ah, nossa, esqueci que eu preciso fazer tal coisa. Você vai lá e abre ele de novo. Ele vai abrir mais rápido. Por quê? Porque ele reservou na memória do computador algumas variáveis desse programa para carregar mais rápido. Tá? Então, quando eu crio um programa, seja ele um aplicativo, seja o que for, eu preciso definir quais as variáveis que eu preciso. Nós vamos fazer isso mais para frente no curso. O tamanho que essas variáveis têm que ter e como elas vão se comportar. Para quê? Para saber se aquele celular, aquele aplicativo dá para rodar naquele modelo ou não. Vocês já viram que tem, por exemplo, joguinho que não roda em determinados celulares? Sim. Sim, por quê? Porque ele exige uma capacidade de processamento e de memória RAM maior mais potente do que aquela que o seu aparelho tem, tá? Então tudo isso, gente, tem a ver com a programação. Eu vou ver se para a semana que vem eu preparo esse mesmo programinha aqui no código para mostrar para vocês a diferença de tamanho que fica, tá? Eu tô vendo, aparentemente, ele não vai conseguir terminar de carregar no meu celular, mas porque, gente, vocês não têm noção, o meu celular, ele não é mais um celular. Ele tá tão velho que ele tá fazendo hora extra. Eu comprei um semana passada, mas não chegou ainda, tá? Então... O meu ele resolveu pular na água e estragou todos os sensores. Deu vontade dele dar um mergulho assim, né? Era um dia de calor, sabe? Ah, entendi. Ele tava com muito calor, então ele resolveu fazer um teste. Boa tarde, estão ouvindo? Tô ouvindo, boa tarde. É o Vitor. Só uma pergunta. Pois não. A gente vai aprender a fazer os códigos, né? Oi? A gente vai aprender a fazer, que nem isso agora que você está mostrando, sistema de bloco. A gente vai aprender a fazer o código dele sem precisar mexer no bloco. Porque eu estava vendo esse dia atrás, tem um site que chama Old System, que é baseado no sistema low code. E você faz basicamente o que você faz assim, não sei. Só que você fica refém do site, porque se caso algum bug, você não vai conseguir pegar esse código para tentar resolver ele. Você vai ter que pagar o site para ele resolver para você. Sim. Então eu queria saber se a gente vai construir os códigos certo? Não, nós também vamos chegar nos códigos. É que hoje é uma didática que é utilizada, tá? Isso não é só pelo Sebrae, não. Isso é usado, inclusive, em faculdades, tá? Só para você ter uma ideia. Eu estou fazendo minha terceira faculdade atualmente de engenharia da computação. E antes de entrar na parte de código, a gente está usando os blocos. Para quê? Para acostumar a pessoa com a lógica do programa. Mas nós vamos chegar no bloco. Por quê? Porque no código. Porque nós vamos ver, conforme passa o tempo, que um programa muito mais complexo
Eu não consigo fazer ele com bloquinho assim. Eu vou precisar do quê? Um monte de código. Tá? Então... vai usar todo aquele back-end, front-end... Vai. Nós vamos trabalhar essa questão. O que é o front-end, o que é o back-end, como ele funciona, como eles interagem um com o outro. Tá? Vai chegar lá. O aplicativo que vocês usam no computador é o Visual Studio, não é? Isso, Visual Studio. Mas eu vou passar, assim, eu vou comentar com vocês de outros também, tá? A apostila trabalha com o Visual Studio porque ele hoje, já vou dar uma dica para vocês, o Visual Studio ele é uma ferramenta hoje que ele me permite desenvolver em multiplataforma. O que é isso? Usando o Visual Studio, eu posso ao mesmo tempo desenvolver ali um aplicativo que vai rodar no Android e no iPhone. Tá? Eu vou ter que preparar alguns códigos separados dentro dele, mas eu vou fazer um programa só que vai rodar nos dois. Antes, a gente trabalhava muito, focava-se muito no Android Studio. Eu, particularmente, gosto muito do Android Studio. Mas, como o nome já deixa bem claro, com ele eu só vou conseguir desenvolver para quem? O Android. Pro Android. E se a gente pensar o seguinte, eu quero ser um desenvolvedor de aplicativo, você não pode pensar em trabalhar única e exclusivamente só com Android, só porque é o maior mercado. Né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pensar global. Afinal de contas, você vai querer perder dinheiro? Não. Eu também não gosto, tá? Então, o que acontece? A gente vai trabalhar isso sim, mas a gente tem que começar devagarzinho, para todo mundo ir se acostumando. Ok? Gente, o que eu vou fazer? Eu vou depois ver se eu consigo mandar, inclusive lá no grupo, se eu consigo gerar o arquivo compilado e mandar lá no grupo, que aí se vocês quiserem testar no celular, eu acho que vocês conseguem, no de vocês, instalar e testar. Sim. Tá? Hoje, infelizmente, não vai dar tempo de eu gerar isso e já mandar agora. Eu prometo tentar mandar ainda hoje. Mas eu não vai dar para mandar nesse exato momento, porque eu tenho mais 1 minuto de aula só. Então, assim, eu queria saber, assim, muito embora tenha sido um programinha bem simples, vocês entenderam a lógica do que nós fizemos? Sim. Tá? Porque na semana que vem, a nossa aula já vai partir para um negócio um pouquinho mais avançado. Se vocês quiserem, inclusive, ler com antecedência, nós vamos trabalhar a partir da página 55 da apostila. Tá? Nós vamos focar, na verdade, até mais adiante um pouco, eu vou começar a focar no segundo aplicativozinho que ela trabalha, que é o de caixas de texto, que é na página 57. Combinado? Combinado. Então, gente, até a semana que vem. Muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço.